Olá, irmãos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos a mais uma quarta-feira de estudo bíblico. Nós estamos, como vocês sabem, estamos seguindo o circuito bíblico aqui da nossa igreja. São 52 semanas lendo os 4 evangelhos em ordem cronológica. Hoje nós vamos ler Lucas 18, vamos aprender um pouquinho ali com aquele texto e vamos descobrir o que o Senhor Deus quer falar conosco através da palavra dele. Então, vamos fazer assim, vamos ler o texto, aí a gente ora, pede a bênção de Deus e depois a gente segue, tá bom? Lucas 18, verso 1 para frente, diz assim, ó. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo: Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Esse é o nosso texto. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença. Pedimos, Pai, que o Senhor fale conosco, que o Teu Santo Espírito revele Jesus a nós, que nós possamos compreender o texto bíblico, independente de quando os meus irmãos estão vendo essa mensagem, que o Senhor, Pai, que é o Deus do hoje, o Deus do presente, revele a Tua palavra a eles. Peço a Tua graça, que o Senhor me use para a glória do Teu nome e que não seja eu falando, mas sim o Teu Santo Espírito através de mim. Para a glória de Jesus Cristo unicamente. Amém. Irmãos, então vamos lá, ó. Uma parábola. Jesus conta para os discípulos essa parábola, dizendo o seguinte: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar e nunca desanimar. Olha que interessante esse começo. Lucas, antes de descrever a situação que ele descreveu para nós, ele falou que Jesus contou essa parábola para, ou seja, qual é o objetivo desse texto? Mostrar a eles que deviam orar sempre e nunca desanimar. Qual é o objetivo da parábola que Jesus contou? Mostrar aos discípulos que eles deviam orar sempre. Então, guarda aí esse objetivo. Vamos à parábola. Jesus conta uma historinha. Qual é a historinha? Tem um juiz e ele é injusto, ele não é um bom juiz. Como a gente sabe disso? Porque a viúva vem pedir para o juiz fazer justiça. O que um juiz tem que fazer? Ele estuda a vida toda para fazer o quê? Justiça. Para dar o veredito da maneira mais justa possível. A viúva não vinha pedir ao juiz que ele olhasse a causa dela com bons olhos, nada disso. Ela vinha pedir justiça. Ela estava convicta de que ela tinha razão naquela situação. É o que o texto me parece. Então ela vinha pedir justiça e ele não fazia nada. Ela vinha pedir justiça e ele não fazia nada. Ela vinha pedir justiça e ele não fazia nada. Até que um dia ele falou, o juiz falou, né? Embora eu não tema a Deus e eu nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou lhe fazer justiça para que ela não venha mais me importunar. Claro, isso é uma historinha. O próprio Senhor Jesus está contando uma historinha, uma parábola. É uma ficção.
É uma viúva que não tem nome, é um juiz que não tem nome, é um juiz que ele mesmo diz assim: embora eu não tema a Deus, eu não goste de Deus, eu não gosto dos homens, eu não estou nem aí para a humanidade, eu farei justiça para essa mulher, de tanto ela me encher o saco, de tanto ela me perturbar. O Senhor Jesus continuou contando a história. Ouçam o que diz o juiz injusto, ouçam o que diz o juiz injusto. Preste atenção, Jesus ele para a história e ele fala assim, preste atenção ao que o juiz injusto falou. O que o juiz falou? Embora eu não goste de Deus, embora eu não goste dos homens, eu farei justiça. Essa foi a frase do juiz. Aí Jesus está chamando a atenção dos discípulos, preste atenção no que ele falou. Jesus continua. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Uma contraposição. Se esse juiz injusto fez justiça, imagina Deus que é justo. Será que Deus não fará justiça? Continuará fazendo-os esperar? Será que Deus não fará justiça? Ele fará com que vocês esperem mais ainda? Eu lhes digo, Jesus ensinando, ele lhes fará justiça e depressa. Jesus fez duas perguntas. Será que Deus não vai fazer justiça? Será que Deus vai fazer vocês esperarem mais ainda? O próprio Jesus responde a pergunta. Deus fará justiça e Deus fará depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Calma. O que essa última frase tem a ver com tudo que foi dito antes? Contudo, verso 8. Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Irmãos, vamos desvendar o que aconteceu aqui. Jesus está sentado com os discípulos conversando. Ele começa a contar uma história para falar para os discípulos que eles deviam orar mais. O objetivo da história é orar mais. A história é sobre um juiz injusto. Aí ele fala, esse juiz injusto, de tanto ouvir os pedidos, as orações, digamos assim, os pedidos da mulher, ele olhou a causa dela, o juiz injusto. Quanto mais Deus, vocês não acham que Deus vai fazer justiça para vocês? Vocês acham que Deus está demorando? Aí para. Aí ele responde, Deus vai fazer justiça e Deus não está demorando, ele vai fazer depressa. Parece que acabou a história. Mas do nada ele solta essa frase, mas quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? E um monte de gente usa essa frase e esquece desse contexto aqui. Qual é o contexto? Oração. Então nós vamos falar de 3 coisas. O título da mensagem de hoje é Você ainda tem fé? O verso diz, Jesus perguntou para os discípulos, quando o Filho do Homem vier, achará ele ainda fé na terra? Aí eu pergunto para você, você ainda tem fé? Então, vamos falar de 3 coisas hoje, tá bom? Primeira coisa, oração. O Senhor Jesus estava ensinando ali de uma maneira bem lúdica, bem ficcional, contando uma história, ele estava ensinando sobre oração. Ele falou, de tanto a mulher pedir, de tanto a viúva pedir, o juiz que era injusto se cansou e fez a justiça. Opa! Pedro, será que Jesus estava querendo dizer que de tanto eu repetir a minha oração, Deus fará a minha vontade? Não. Não é isso que Jesus quis dizer. O que Jesus queria dizer é o seguinte. Primeiro, nós temos que sempre ler a Bíblia à luz da própria Bíblia. Não tem textos na Bíblia que se contradizem. Eles se encaixam. Então, tem vários textos que falam sobre oração. Então, Jesus fala para a gente não orar como os hipócritas que ficam orando alto nas esquinas para que todos vejam. Depois, Jesus fala para a gente não ficar usando de vãs repetições. Ficar repetindo a mesma coisa. Então, pegando só esses 2 textos que eu falei, que são também de Jesus, juntando com esse, a gente já percebe que Jesus não está falando sobre repetição.
Então Jesus está falando sobre o quê? Vamos ver, ó. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe. Ela suplicava isso, ela pedia isso. Faze-me justiça com meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem se importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Ele se importa só com ele mesmo. Ele fez a justiça para a viúva porque ele estava preocupado com ele, porque ela estava o aborrecendo. Vou lhe fazer justiça para que não venha mais me importunar. Interessante. Parece que esse juiz, no começo, quando você está lendo assim, que esse juiz é Deus. E que a viúva somos nós. E que de tanto a gente pedir, Deus vai fazer o que a gente quer. Mas não é isso, porque esse juiz aqui é injusto. Esse juiz aqui, ele mesmo diz que ele não gosta de Deus. Irmãos, esse juiz mudou de opinião. Ele passou uma parte da vida dele recusando a viúva, recusando. Até que um dia ele falou: de tanto ela me perturbar, eu vou fazer a vontade dela. Mas nós sabemos que Deus não muda. E o texto está falando sobre um juiz que mudou. Então a gente precisa entender o que Jesus está querendo dizer aqui. Se Deus não muda, e essa mulher foi diante de um juiz pedindo, e o juiz mudou, e o texto está querendo dizer sobre oração, porque no começo o Lucas fala para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Parece que o Lucas está falando, Jesus contou essa história da viúva para que vocês continuem orando e não desanimem. Porque um dia, supostamente, tá? Eu estou apresentando a leitura errada para a gente apresentar a leitura certa. Então você fica orando, pedindo, a mesma coisa, porque um dia Deus vai se cansar de ouvir você falar e vai te entregar. Não é isso. Por que não é isso, Pedro? Porque Deus não muda. A Bíblia diz que ele é mutável e não há nele sombra de variação. Então, se um dia ele falou não, é não sempre. Pedro, então não estou entendendo. Então vamos lá. A nossa oração não muda Deus. Vocês vão entender onde eu quero chegar. A nossa oração não muda Deus. Vamos fazer aqui um quadro. Existe o orador, a pessoa que está orando, vamos supor, você está orando, existe o seu pedido e existe Deus. Você orou o dia 1, o dia 2, o dia 3, o dia 100, a oração o orador é o mesmo que é você, o motivo da oração é o mesmo e Deus é o mesmo, certo? Dessas 3 coisas, uma coisa tem que mudar. Deus não vai mudar, o seu pedido de oração não vai mudar, porque é o que você quer, então quem tem que mudar? Você. O que a oração faz conosco? A oração nos transforma. Muita gente acha que a oração muda Deus, mas é completamente o contrário. Na oração, você é transformado. E aí você é transformado até a estatura de uma pessoa que consegue receber o que você está pedindo. E ao ser transformado e você conseguir suportar a bênção que você está pedindo, Deus te dá o que você está pedindo. Então, quando você entra diante do juiz Deus para orar, você está conversando com uma pessoa. Existe um relacionamento na oração, certo? Você vai orar, você vai conversar com Deus. E você está apresentando uma causa a Deus, está fazendo um pedido. Claro que existem vários tipos de oração. Eu não estou falando de uma oração quando a pessoa está orando para mudar uma determinada pessoa. Mude fulano. Deus, converta fulano. Não estou falando disso. Estou falando quando você ora pedindo coisas para você ou pedindo que o próprio Deus te ajude com as suas causas. Porque a viúva estava preocupada com a causa dela. Então, você está orando dia 1, como eu falei, dia 2, dia 10, dia 100, e você não recebe aquilo que está pedindo. Por quê? Porque desses 3 elementos, a pessoa que ora, o tema da oração e o Deus que ouve a oração, nenhum dos 3 mudou. Então vai ficar sempre naquele resultado. É como uma equação matemática. Você não mudou você não mudou nada ali na equação, nenhuma das... como é que é a palavra?
variáveis, ou seja, né, não variou, você não mudou nada na equação, o produto é o mesmo. O resultado é o mesmo. O que tem que acontecer para que mude o resultado? Que alguma coisa na equação mude. Deus não muda. Ou você muda o seu pedido, e se você não quiser mudar o seu pedido, você pede para Deus mudar o seu coração. Quando alguma coisa na oração for mudada, o resultado da equação será mudado. Tá bom. Então, Pedro, como você sabe que Jesus queria dizer isso? Olha que interessante a sequência da história, dentro dos mesmos 8 versículos, Lucas 18, do 1 ao 8. E o Senhor continuou, Jesus continuou. Ouçam o que o juiz injusto disse. Vocês ouviram o que ele disse? Ouvimos, Jesus. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Ele faz uma contraposição, ele fala, tá vendo essa história aqui? Não é essa história que é para você se basear. Mas se nessa história uma pessoa má fez justiça, imagina Deus. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, então ele responde, Ele lhes fará justiça. Então ele está falando o que Deus fará com a pessoa que está orando dia e noite. Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Opa, esse elemento aqui é importante. Qual elemento? Fé. Como que você vai ter a sua oração respondida? Esse é o segundo ponto da mensagem. O primeiro foi oração, o segundo é fé. Como você terá a sua oração respondida? Aplicando fé. Aí que está. Quando você entra diante do juiz que é Deus, você, o orador, com o seu pedido e o juiz te ouvindo, você precisa ter fé. Fé no quê? Esse é a virada na sua vida cristã. Você precisa entender o que é fé. Porque fé não é você acreditar que o que você está pedindo Deus dará. Isso é o que as pessoas acham. Não, eu creio que Deus vai me dar isso. Mas isso não é fé, pessoal. Fé é crer nas promessas. Fé, a Bíblia diz lá em Hebreus, que é você ter como acontecido, ter como realizado uma coisa que Deus falou que vai acontecer no futuro. Ou seja, você crer hoje em algo que Deus te dará no futuro. Mas como você sabe o que Deus vai te dar? As promessas. A Bíblia. Então você precisa crer nas promessas. Por exemplo, já falamos aqui sobre as promessas. Quem crer e for batizado será salvo. Então, quando você põe fé nisso, você acredita que ao crer e ao se batizar, você está salvo. Então, quando alguém te pergunta na rua, se você morrer, você vai para onde? Eu vou para o céu. Você tem certeza? Tenho. Por quê? Porque eu tenho fé na palavra de Deus. A promessa dele diz que quem crer e for batizado será salvo. Eu criei e eu me batizei. Então eu estou salvo. Isso é fé, você crê na promessa. Outra promessa. Honra teu pai e tua mãe e os teus dias serão prolongados sobre a face da terra. Então você honra o pai e a mãe e você saberá, você tem convicção, você vive sabendo que os seus dias serão abençoados, porque você tem fé em uma palavra que Deus falou, uma promessa que Deus deu. Então, tudo se encaixa. Jesus conta toda uma historinha surreal de um juiz injusto que de tanto ouvir, entregou o pedido da mulher. E depois ele diz, mas Deus não é assim. Deus não vai demorar. Deus não vai precisar que você fique repetindo. Ele não vai demorar, ele vai responder depressa. Mas você tem fé? Então, fé é você crer nas promessas de Deus. É você tomar como certa a Bíblia Sagrada. É você descansar que o seu general, é o que a Bíblia diz, está lutando, batalhando, vigiando por você. É você crer que basta cada dia o seu mal. O mal não passa de um dia para o outro. É você crer que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Então, a cada manhã você tem o perdão do Pai.
A gente não conhece as promessas, consequentemente, a gente não tem fé, consequentemente, a nossa oração não é respondida. Por isso, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Aí eu falo para você, irmão, você quer ter sua oração respondida? Você precisa ter fé. Você quer ter fé? A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, qual é o seu relacionamento com a Bíblia Sagrada? Porque quanto mais Bíblia você tiver, mais fé você terá. Quanto mais fé você terá, mais a sua oração será eficaz. Não para mudar Deus, mas para mudar ou o objeto da oração ou o orador. Lembra disso, da equação. A pessoa que ora, o tema da oração e o Deus que ouve. O Deus que ouve não muda. Então, se a oração não está sendo respondida, a gente precisa mudar ou o tema da oração ou o coração da pessoa que ora. Como a gente faz isso? Com fé. Terceiro e último tema. Falamos sobre oração, fé. Agora eu quero abrir uma nova porta e eu vou falar agora realmente do que Jesus está dizendo. Porque até agora ele está contando uma alegoria, mas Jesus é maravilhoso para falar de outra coisa. E tem tudo a ver com esse último versículo. Contudo, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Ué, Jesus. Tudo bem, o Pedro falou aí de oração e fé, eu entendi, mas essa fala de Jesus parece que está solta nesse contexto. Olha que interessante, irmãos. O texto, Lucas 18, verso 1, começa com então Jesus contou. Como assim então? Por que a pessoa começa um texto com então? Então já falei isso aqui, e eu vou sempre repetir isso, tá? Porque isso é importante. Quando você está lendo, você começa a ler um texto quando você lê um texto que começa com então, por isso, com isso, devido a, você tem que entender que esse texto está se referindo a algum acontecimento anterior. Ele é ou uma conclusão ou uma sequência de um acontecimento anterior. Então, aí agora eu vou seguir o que eu estava dizendo. Nós vamos ver o que aconteceu antes, de forma rápida, para a gente entender toda essa história que eu contei agora. Todos esses 20 minutos que eu estou aqui falando, eles foram baseados no quê? Então vamos só voltar uma página e pegar o texto anterior. Lucas 17, 20, ok? É a mesma situação, Jesus está no mesmo lugar com as mesmas pessoas. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus responde. Então o tema aqui é quando vem o reino de Deus agora. O reino de Deus não vem de modo visível, nem dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Depois disse aos seus discípulos, então passou essa parte, ele chamou os discípulos. Chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês, lá está ele, o Filho do Homem, né? Jesus ressurreto em glória. As pessoas dirão, lá está ele, ou aqui está ele. Jesus continua dizendo, não se apressem em segui-los, pois o Filho do Homem, no seu dia, será como um relâmpago, cujo brilho sai de uma extremidade até a outra do céu. Ou seja, não se preocupe se as pessoas gritarem, ele está ali, ele está lá. Não, quando Jesus voltar, todo o olho verá. 25. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por essa geração. Então, esse é o contexto. Jesus está falando, ele vai sofrer, ele vai ser rejeitado, depois ele virá, aparecerá nos ares e todo o olho verá. Olha o contexto. Vem comigo aqui para você entender. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo e casando-se e dando-se em casamento, vida normal. Até o dia em que Noé entrou na arca, então veio o dilúvio e destruiu a todos. Noé foi protegido, o mundo estava curtindo a vida doidado, Noé estava construindo a arca, Noé entrou na arca, Deus fechou a arca por dentro, começou a chuva. Verso 28, Jesus continua dizendo, assim foi nos dias de Noé, ele vai dar um outro exemplo.
Não é parábola isso, ele está dando exemplos, fatos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Vida normal nos dias de Ló. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Mesma coisa, tá? Vida normal, Deus avisou que ia destruir, ninguém acreditou. O anjo tirou Ló da terra e veio fogo e enxofre. Acontecerá, verso 30, acontecerá exatamente assim no dia do Filho do Homem, no dia que o Filho do Homem for revelado. Jesus está falando. Olha as palavras que ele usa nessa tradução. Acontecerá exatamente assim. Naquele dia, quem estiver no telhado da sua casa não deve descer para apanhar os seus bens, não deve descer para apanhar os seus bens. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Contando a história lá de Noé, Ló e falando, ó, se for no seu dia que o Filho do Homem aparecer, não faça nada, não dá mais tempo. Eu lhes digo, naquela noite 2 pessoas estarão numa cama, uma será tirada, a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada, a outra deixada. 2 pessoas estarão no campo, uma será tirada, a outra deixada. Aí eles perguntaram, onde, Senhor, acontecerá isso? Perguntaram eles. Ele respondeu, onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Novamente, Jesus termina de forma misteriosa. Senhor, você está falando da sua vinda. Onde isso vai acontecer? Aí Jesus fala essa frase. Aí vem o nosso texto. Então, olha o contexto. O contexto é sobre a volta do Filho do Homem, com poder e grande glória no céu. Se a gente ficasse só aqui no verso 18, eu ia falar sobre oração e fé. Tudo bem, foi gostoso, mas não era sobre isso que Jesus estava dizendo. Então, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e não se cansar. Opa! Orar sempre e não se cansar sobre o quê? Responde aí, por favor. Orar sempre e não se cansar sobre o quê? A volta do Filho do Homem. Esse era o tema. Aí Jesus conta toda aquela história da mulher que ficou pedindo justiça, justiça, justiça. Aí o juiz falou, tá bom, eu vou te dar sua justiça. Aí Jesus fala, Deus não é assim. Ele vai te responder rápido, ele vai te responder com justiça e depressa. Mas quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Olha que lindo isso. Por quê? Porque Jesus conta sobre a volta dele de forma explícita. Ele cita Ló, ele cita Noé, ele cita Ló. Ele conta sobre a volta dele. Depois ele fala, então, Lucas fala, então Jesus ensinou sobre orar. E aí ele falou assim, pessoal, vocês, olha o contexto, olha as entrelinhas. Meus queridos discípulos, pessoal, vocês acham que eu vou demorar? Vocês vão se sentir como essa viúva que estão pedindo, Jesus volta, pedindo, Jesus eu não aguento mais, pedindo, Jesus volta, Jesus tira a igreja da terra, salva esse povo, Jesus volta, Jesus volta. Vai parecer que eu estou demorando, mas Deus, Ele fará justiça e depressa. E o último verso que é esse que eu estou repetindo. Mas quando o Filho do Homem vier, ele estava contando sobre o Filho do Homem, ele termina falando sobre o Filho do Homem. Quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Ou seja, a viúva, ela não cansou de pedir para o juiz a justiça dela. Aí ele fala, e vocês? Será que vocês continuam pedindo para o grande e absoluto juiz que ele faça justiça sobre o pecado e a criação? Será que quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Aí eu pergunto para você, você ainda tem fé? Não a fé que vai dar o que você precisa, não a fé que vai te fazer um crente melhor, mas a fé que faz você olhar para o futuro e clamar, ora vem, Senhor Jesus. A fé que faz você se ajoelhar e falar, Jesus, Maranata, não vejo o dia do nosso casamento, não vejo o momento em que nos encontraremos nos ares. Você ainda acredita nisso, irmão? Ou a sua fé esfriou? Quando o Filho do Homem vier,
ele achará fé no seu coração? Eu espero que sim. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.